Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso primeiro seminário internacional que se propõe a discutir aspectos relacionados aí à inovação na pequena e média empresa. Espero que todos possam tirar o melhor proveito das palestras, dos debates, e da troca de conhecimento ao longo desses 2 dias. Quero também reforçar aqui o agradecimento à Escola Politécnica, em nome do professor José Roberto Cardoso, vice-diretor da escola, por propiciar esse espaço e esse momento para a gente. Ao professor Afonso Flori, do Departamento de Engenharia e Produção, chefe do departamento, por tornar viável esse evento também. Ao professor Gregório Bauer, da Fundação Vanzolini, que está patrocinando esse evento e, portanto, tem um papel fundamental nesse seminário. A ABEPRO, em nome do professor Oswaldo Quelhas, presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que nos está apoiando também, nos ajudou muito na divulgação. A todos os colegas do Departamento de Engenharia de Produção, especialmente aos professores da área do EPF, Economia da Produção e Engenharia Financeira, ao pessoal do apoio, enfim, aos alunos que estão colaborando, e dizer que é um grande prazer poder estar viabilizando, na realidade, um desejo que foi gestado há algum tempo junto com o professor Reinaldo Pacheco, que é co-organizador desse evento, que é conversar um pouquinho sobre esse tema que, ao nosso ver, é um tema importante no contexto da engenharia de produção. É lógico que em outros espaços de debate, em outras pesquisas, nós tratamos muito da realidade da grande empresa que domina os mercados mais dinâmicos e modernos da economia. Temos feito projetos aí com a indústria automobilística, a indústria eletroeletrônica, a indústria aeronáutica, onde predominam grandes empresas. Mas a realidade envolvendo a pequena empresa, quer se pensando na pequena empresa atuando de forma isolada, ou principalmente interligada com outras empresas, seja na forma de uma cadeia de suprimentos, seja na forma de uma aglomeração, na forma de um cluster industrial, também tem merecido uma atenção, um destaque muito importante, tanto do ponto de vista da produção acadêmica, da pesquisa acadêmica, quanto do ponto de vista do interesse da sociedade, em particular das políticas públicas que vão no sentido de promover o desenvolvimento socioeconômico e, nesse sentido, a pequena e média empresa tem um papel fundamental. Isso não só na experiência brasileira, mas também olhando um pouco para fora, olhando um pouco para a experiência dos países desenvolvidos. Nós temos referências importantes em termos do papel estratégico que a pequena empresa joga na economia moderna. Então, eu pensei em falar muitas outras coisas, mas eu acho que os palestrantes são de excelente nível e vão poder nos brindar com análises e apresentações extremamente interessantes em torno dessa questão da inovação e da pequena e média empresa. Só para concluir, eu queria, até para quebrar um pouquinho o gelo, dizer que o tema inovação é interessante quando se pensa na pequena e média empresa, é interessante para a grande empresa, mas é interessante para uma sociedade como a nossa, uma economia emergente, uma economia que tem grandes desafios pela frente, e uma indústria que procura se reposicionar, em termos do cenário mundial, e muitos segmentos dessa economia estão buscando uma inserção muito mais competitiva, muito mais forte no cenário mundial. E quando a gente fala no tema inovação, a gente poderia pensar numa seguinte frase: isso é uma inovação, não foi? Porque num pequeno lapso de tempo, quando se pensa numa inovação do produto, um processo, já passou. Essa já não é mais uma inovação, ela se difundiu e já tem, num ciclo permanente de inovação e difusão, uma inovação chegando. Tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, por enquanto, e passar a palavra e desejar a todos um bom seminário e agradecer mais uma vez a todos aqui presentes, as instituições que nos estão apoiando, e agradecer a vocês pela presença também. Um bom dia e um bom trabalho.
Convidamos nesse momento para suas palavras o professor doutor Afonso Carlos Correia Fleury, chefe do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Bem, bom dia a todos. Na condição de chefe do Departamento de Engenharia de Produção, eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos participantes e boas-vindas especial aos nossos convidados da Itália, dos Estados Unidos, que vieram para brilhantar esse evento, que, como o João falou, é de grande importância dentro da dinâmica de trabalho do Departamento de Engenharia de Produção. Nós temos uma história já razoavelmente longa nesse tema, né? E esse evento é uma oportunidade muito interessante da gente fazer uma reamarração das pontas, né, de um assunto que é não só de enorme interesse econômico, como de enorme interesse social também. E a evolução do tema nos últimos anos realmente mostra essa necessidade de um constante aperfeiçoamento sobre o que está acontecendo nessa área de pequenas e médias empresas, dentro das novas características que, em geral, são condensadas no termo globalização. Eu, pessoalmente, tenho uma certa paixão, sou apaixonado pelo tema dos clusters, né, dos arranjos produtivos locais, desde o livro do Second Industrial Divide, lá do Peoria Sable, quando o que era de alguma forma prometido, ou pelo menos vislumbrado no livro, era um modelo alternativo de organização da produção, né? Um modelo alternativo em relação ao paradigma fordista de organização. E o que a gente tem visto nesses anos, quer dizer, se a gente pegar o livro do Peoria Sable, vão 22 anos já, é uma grande evolução na forma com que as empresas são organizadas e me parece extremamente interessante a estrutura do seminário, a forma com que o João, o Reinaldo e o grupo DPF estruturaram esse seminário. Eu, particularmente, acho que dois temas têm que ser dados destaque. O primeiro é uma questão que eu gostaria de colocar como politização versus políticas públicas, né? Eu acho que no Brasil o tema dos arranjos produtivos locais, como a gente está consolidando na nossa cultura brasileira, tem sido extremamente utilizado para fins políticos, e a questão das políticas públicas não fica muito clara como é que ela tem que intervir sobre esse processo. Eu acho que nós vamos ter uma sessão interessante hoje à tarde. E o segundo ponto que me parece extremamente importante é estudar exatamente essa metamorfose, né, que os clusters estão trabalhando, especialmente a questão da internacionalização da produção que vem ocorrendo nos clusters de algumas regiões, o que para nós é um assunto realmente novo, que traz novos contornos à proposta dos arranjos produtivos locais. Eu gostaria só de finalizar essas palavras, mais uma vez parabenizando o João, o Reinaldo e todo o grupo que estruturou esse seminário, renovar as nossas boas-vindas aos nossos convidados estrangeiros e aos convidados locais, né, e colocar o nosso departamento à disposição de vocês para tornar esse evento o mais interessante possível. Muito obrigado. Anunciamos e agradecemos a presença do senhor Oswaldo Luiz Gonçalves Quelhas, presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a quem convidamos para fazer, neste momento, parte da mesa.
Convidamos nesse momento para suas palavras o professor doutor Gregório Bauer, diretor-presidente da Fundação Vanzolini. Depois das palavras do professor João Amato e do professor Fleury, gostaria de encurtar uma apresentação, um agradecimento a vocês, dizendo que a Fundação Vanzolini se sente extremamente honrada em patrocinar esse evento e, como sempre, a ideia, quando se fala de pequenas e médias empresas, e quando se fala de inovação e quando se fala de gestão de conhecimento, nós estamos atentos, queremos aprender, queremos difundir os conhecimentos. Aos nossos convidados estrangeiros, com quem nós tivemos a oportunidade de trocar algumas palavras, os agradecimentos pela cooperação e, principalmente, avisar a vocês que, pelo que me explicaram, que vão apresentar aqui, o nosso trabalho vai ser extremamente proveitoso. E boas-vindas a todos. Obrigado. Convidamos nesse momento para suas palavras o senhor Oswaldo Luiz Gonçalves Quelhas, presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Em nome da ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, saúdo todos os participantes desse encontro. Chegamos na semana passada de Fortaleza, vim direto para cá para participar desse encontro, devido à relevância. Em Fortaleza, nós estamos já nas finalizações da organização do ENEGEP, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, de 9 a 11 de outubro, para o qual eu convido todos os presentes, e onde nós teremos a oportunidade de estudar o tema central deste ano hoje, deste ano é responsabilidade social e a engenharia de produção, e nós teremos a oportunidade de conhecer experiências interessantes, como o Banco Palmas e outras experiências inovadoras que existem no Nordeste brasileiro, né? O tema desse ano é responsabilidade social, e ano que vem, em Foz do Iguaçu, o tema será desenvolvimento sustentável, dando continuidade a essa abordagem, a essa busca de uma atualização da engenharia de produção no seu discurso, na aplicação da sua pesquisa. Então, eu agradeço ao professor João Amato pela lembrança do meu nome, da ABEPRO, e nos colocamos aqui como apoiadores deste evento, da importância dele para o Brasil, para a América Latina. Anunciamos nesse momento as palavras do professor Dr. José Roberto Cardoso, vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Bom dia a todas e a todos. O professor Ivan Gilberto Sandoval Faleiro, diretor dessa escola, ele, devido a um outro evento que está ocorrendo nesse mesmo horário, também contemplando inovação, ele não pôde estar aqui, mas ele virá no decorrer do evento. Eu queria agradecer ao Amato, em nome da Escola Politécnica, por mais esta solenidade que coloca a Poli em destaque no cenário da inovação. A inovação é uma atividade que resgata, a nosso ver, a função do engenheiro. A inovação sem a engenharia não tem sentido. E nós percebemos que a engenharia ficou abandonada durante muito tempo, e agora, com a inovação, nós sentimos a pujança da nossa profissão. Nós vemos que agora, com o foco que esse evento coloca na pequena e média empresa, nós vamos dar um outro impulso à discussão desse tema na Escola Politécnica. No momento, a inovação está restrita nas discussões mais importantes, aí aos grandes investimentos. Agora não, agora o nosso foco é no pequeno, e eu creio que isso aí faz a diferença. E faz a diferença, sobretudo, para que a gente volte a insistir na importância da engenharia e na quantidade de engenheiros que esse país precisa. Precisa e não tem. É interessante, é um paradoxo, mas os grandes países inovadores, eles só conseguiram de fato se destacar graças a uma formação maciça de engenheiros.
Acho que é cansativo citar o que aconteceu nos países asiáticos, e países importantes como o próprio Estados Unidos têm deficiências de engenheiro. E o nosso país está no mesmo barco, de modo que nós precisamos incentivar a nossa juventude a voltar a sentir a importância da tecnologia, a importância da profissão de engenheiro para que esse país se desenvolva. Uma inovação sem eles é impossível. Eu quero parabenizar novamente o Departamento de Engenharia de Produção, em nome do professor Fleury, que esse é o terceiro evento que eu participo já esse ano, que mostra aí a importância desse departamento na inserção da escola politécnica no setor produtivo, né? Ao professor Gregório Bauer, que é presidente da Fundação Vanzolini, essa fundação que há muito apoia a escola politécnica no desenvolvimento dos seus projetos, dos seus cursos de especialização, e também ao nosso amigo, professor Israel Brunstein, né? Um professor que marcou uma época aqui nessa escola e atualmente se aposentou involuntariamente, que queria ficar, tenho certeza, né? E finalmente ao professor Luiz Gonçalves, né? Presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que reveste esse evento assim com um caráter acadêmico, a importância que uma associação de profissionais que se envolvem em pesquisa nessa área precisa ter. De modo que eu desejo a todos um bom evento, e tenho certeza que vocês sairão com informações importantes aqui para os seus conhecimentos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos o professor Dr. João Amato Neto para prestar uma homenagem. Esta homenagem é a um professor que dedicou 40 anos de sua vida ao Departamento de Engenharia de Produção, à Escola Politécnica e à Universidade de São Paulo. Eu quero, antes de falar dessa homenagem, agradecer, reforçar a menção do professor Fleury e agradecer especialmente a presença do professor William Bradley Zener, da Universidade do Texas, por estar aqui com a gente, muito obrigado. A professora Fiorenza Beluzzi, da Universidade de Padova, muito obrigado. Ao professor Máximo Ricotilli e ao professor Bruno Ricó, ambos da Universidade de Bolonha. Agradeço em especial a presença de todos vocês. Muito obrigado. Essa pequena lembrança em relação a esse professor, eu gostaria que, se possível, o pessoal projetasse aqui uma imagem. Pode ser tela plana. Eu não sei quem é esse professor, é um certo suspense. Ele, na realidade, é muito responsável por a gente estar aqui. Na realidade, ele foi o líder desse grupo, ele criou esse grupo, que hoje congrega cerca de 10 professores nessa área de economia da produção e engenharia financeira. Quero dizer que é uma área que presta um serviço muito grande à Escola Politécnica, não só aos engenheiros de produção, mas também aos engenheiros de outras áreas, né, fornecendo disciplinas nessa área de economia. E esse professor dedicou aí mais de 40 anos a essa universidade, à Escola de Engenharia, à Escola Politécnica, ao Departamento de Engenharia de Produção, em especial a esse grupo, né? Então, a consolidação desse grupo se deve muito a esse professor. Podemos chegar mais próximo aqui no tempo, avançar um pouquinho na linha do tempo. Esse professor foi formado aí na primeira turma de Engenharia de Produção, portanto, isso nos dá aí um orgulho especial por tê-lo presente aqui. Foi também coordenador, presidente da Comissão de Pós-Graduação durante mais de 7 anos. Isso, para mim, foi, em especial, muito importante, porque ele me passou muito do know-how, muita da tecnologia disso, durante o tempo que eu também fui coordenador do nosso programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. E, além de tudo, é uma pessoa muito amável, muito amistosa, e quando a gente chega, às vezes, numa segunda-feira, um pouco preocupado com as coisas, quando a gente ouve um pouco a gargalhada do professor Israel, o clima muda e o ambiente se torna muito diferente. Também quero dizer que, enquanto chefe de departamento, eu tive também a experiência de participar do conselho de departamento, e foi um aprendizado muito grande para mim em termos do que significa uma liderança acadêmica.
Professor Israel, tem aqui uma plaquinha, vou ler aqui, ao professor Israel Brustein, como agradecimento dos docentes, funcionários e alunos do Departamento de Engenharia e Produção, por sua valiosa e generosa colaboração como professor. São Paulo, 4 de setembro de 2006. Eu estou muito sensibilizado, muito agradecido e principalmente contente por uma questão. As áreas de concentração, especialmente essa do EPF, têm coração. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos então as autoridades da mesa para tomarem lugar na plateia para apreciarmos as apresentações deste seminário. Passamos a coordenação deste evento ao professor Dr. João Amato Neto. Bom, todos têm aí o programa, a programação do evento, e, sem mais delongas, eu gostaria de, então, dar início aos trabalhos, propriamente dito, passando para o início do nosso primeiro painel, que trata do tema Gestão da Inovação nas Pequenas e Médias Empresas. Para proferir palestra nesse primeiro bloco, eu convido aqui à mesa o professor William Bradley Zenner, da Universidade do Texas e do grupo IC Square Institute. Thank you. I am absolutely delighted to be here today. I'm director of the Master in Science and Technology Commercialization Program at the IC Squared Institute at the University of Texas. And the program is designed to take individuals with knowledge of science and technology and to teach them how to start businesses. An MBA program educates individuals to manage indivíduos para gerenciarem empresas já criadas. Esse programa de comercialização de tecnologia auxilia os indivíduos. Um programa de educa os indivíduos a administrar a riqueza assim criada. Ou seja, criar a riqueza e administrar a riqueza. Assim, esse programa enfoca os estágios iniciais dos ciclos de vida dos produtos e das empresas. Hoje, gostaria de tratar de algumas questões. Exatamente o que é a inovação, o que torna a inovação exitosa, por que inovamos, quais são os tipos de inovação, de onde vem a inovação e qual é o futuro da inovação. E vamos falar sobre algumas ideias a respeito. Algumas dessas ideias serão provocadoras. O que é inovação? Peter Drucker foi um dos meus professores. E ele diz que a inovação é um termo econômico.
como nos comportamos, e não sobre a tecnologia por si só. As pessoas gostam de falar da inovação como termo técnico, sempre associado à tecnologia. Mas o Sr. Drucker diz que a inovação trata da forma de como mudamos a forma que vivemos e trabalhamos. Uma forma bastante diferente de ver a inovação. Voltarei a essa ideia mais tarde. Assim, a tecnologia permite a mudança na satisfação a partir dos recursos econômicos. E a maioria esmagadora das inovações que obtêm sucesso exploram a mudança. Se pensamos na inovação, ela, na verdade, ela toma vantagem da mudança. E eu gosto muito dessa definição de ciência, que é a conversão de dinheiro em conhecimento. Na verdade, gastamos muito dinheiro para obter o conhecimento. Mas eu gosto também da ideia, da definição de que inovação é a conversão de conhecimento em dinheiro. Porque, na verdade, o que queremos e por que queremos inovar? Estamos, na verdade, tentando recuperar o conhecimento e retransformá-lo em dinheiro. Temos que inovar, senão morremos. A pessoa que escreveu na empresa Loving disse que a vida média de uma empresa é 12 anos e meio e a vida média de um produto de 6 meses a 4 anos. Ou seja, toda empresa tem que inovar, senão acaba morrendo, seja ela grande ou pequena. Não existe escolha. É sempre arriscado e custoso esse processo de inovação, mas não existe escolha, temos que inovar. Um estudo que observou 5.000 ideias, que chegaram a 350 ideias de produto, gerando 15 produtos e apenas um produto que obteve sucesso no mercado. Esta é a medida, a proporção do risco. Podemos discutir se esse é o risco, a proporção correta do risco, vai depender da área do conhecimento que se tem daquele setor específico da indústria, mas é sempre arriscado e custoso. Se a gente pensa no livro de B.J. Jalies, ele tem proporções interessantes. Se a gente pensa na unidade de uma moeda, é necessário 10 para fazer o protótipo. E aqui o que é interessante, que precisamos de 100 unidades de moeda para fazer a introdução ao mercado. Eu estive trabalhando há 20 anos antes de voltar à academia. E eu trabalhei com desenvolvimento de produto e marketing. E o presidente da minha empresa ficava louco quando a gente fazia os testes. E eu dizia, nós temos 5 milhões de dólares investidos, e eu dizia ao presidente, bom, precisamos de mais 20 milhões de dólares para que isso se torne um produto, para que o produto atinja o mercado. Ele falou, não dá para fazer mais barato? E eu dizia, não dá para fazer mais barato. E a ideia de introduzir um produto ao mercado é bastante cara, e os engenheiros têm bastante dificuldade para lidar com o fato que uma boa parte do valor agregado, uma vez que o protótipo está provado, é o fato de levá-lo ao mercado, ou seja, um processo custoso, dispendioso. Jeffrey Moore diria que 50% disso é gasto, mas não sabemos qual desses 50% é desperdiçado. E assim, a inovação é arriscada e custosa, mas ainda assim é necessária se quisermos sobreviver. Aqui
alguns dos custos brutos, pelo menos nos Estados Unidos, numa empresa de website, por exemplo, $5.000 e 2 dias. Se for uma empresa de software, talvez 250 milhões e 2 a 6 meses para se desenvolver um videogame, 5 a 20 milhões de dólares e um ano. Uma nova droga, um novo remédio, 800 milhões de dólares e 10 a 12 anos. Claro que o teste final da inovação é o sucesso, o êxito no mercado. Esse é o único teste. Será que ele funciona no mercado, este produto? Assim, uma empresa deve realizar 2 funções para sobreviver. Essa empresa deve inovar novos produtos e colocá-los no mercado, senão ela desaparece. E a inovação é o segredo. E o que traz a inovação com sucesso? Ela deve fazer uma coisa apenas bem, apenas uma coisa. Se ela tentar fazer muitas coisas, não vai funcionar. Se fica muito complexo, as pessoas não irão entender. E esse é um dos principais problemas da parte de engenharia. Sempre que os vice-presidentes, quando eu era vice-presidente, os engenheiros vinham a mim falando de ideias maravilhosas, mas eram tão complexas que normalmente eu as recusava, porque esses engenheiros estavam tentando fazer muitas coisas. Uma das minhas ideias é que os VCRs, os vídeos, nós temos vídeos em casa que podem gravar 365 dias por ano. E quantos de vocês têm, talvez nunca utilizaram essa característica dos seus vídeos? Alguns engenheiros têm ideias de inovação ótimas, mas ideias que não têm valor para 99% das pessoas. Eu nunca achei um único indivíduo que utilizou essa característica, mas alguns engenheiro pensou que esta seria uma inovação maravilhosa para os vídeos. E ele a projetou colocando num chip, por exemplo. Isso custou uma quantia, mas não tem valor para a maior parte dos clientes. Assim, a inovação bem-sucedida faz uma coisa: ela, para funcionar, ela deve ser simples. É a chamada fórmula KISS em inglês, quer dizer, mantenha simples. Se a gente começa a inovação, deve-se começar em pequena proporção, e aí se começa a expandir a partir de um espaço bem pequeno. Se quisermos capturar 15 a 20% de um mercado, já li uma série de planos de negócios onde se queria 1 ou 2% de um grande mercado. Esta é uma receita para desastre financeiro, porque a concorrência pode tomar conta de você. Se não tivermos 15 a 20% do mercado, nós seremos esmagados. Geoffrey Moore, ele resume a inovação bem-sucedida como inovação que cria uma diferenciação sustentável. É aquilo que se quer. Queremos fazer algo que seja diferente da concorrência. E assim, quando inovamos, será que a inovação é diferente do que algo que já existe no mercado? Por que inovamos? Porque nunca estamos contentes com aquilo que já temos. E há 2000 anos, Cícero, o poeta, identificou que nós, como espécie, nós temos uma sede de novas coisas. Estamos constantemente procurando coisas melhores, mais rápidas, mais baratas, e fazemos isso há milhares de anos. A inovação é simplesmente algo que é inato na nossa espécie. Estamos sempre buscando formas mais baratas, mais rápidas e melhores. Agora, tipos de inovação. Há, claro, milhares de tipologias para classificar a inovação.
eu gosto particularmente daquela que usa produto, processo e gestão ou gerenciamento, porque é mais fácil rastrear o impacto econômico da inovação através desses elementos. E falo deles porque acho que, em última instância, se acreditamos, como eu acredito, que o critério para a inovação bem-sucedida está no mercado, podemos rastrear o impacto econômico. Assim, a inovação do produto é a criação de novas categorias. Eu acredito que um dos casos mais bem-sucedidos é a criação de uma nova categoria. Por exemplo, o Walkman da Sony, que foi introduzido em 1979 com 375 milhões de Walkmans vendidos. Agora nós temos o iPod da Apple, o Challenger. O iPod, o iPod, realmente está indo muito bem, porque a Apple basicamente está ganhando dinheiro com o iPod ou iPod, porque está também ganhando dinheiro com as músicas, as canções. Sempre que se faz um download, a Apple está realmente ganhando muito dinheiro. A máquina deles, a caixa registradora deles está funcionando. Eles vendeu 20 milhões no final desse ano e 40% dos carros vendidos nos Estados Unidos pode-se colocar o iPod da Apple nesses carros. É incrível. Eles mudam a forma como nos comportamos. E esse é um exemplo daquilo que considero realmente uma importante inovação de produto. A Sony criou a categoria, o iPod recriou. Isto é inovação de produto. Eu acho que esse gráfico é fascinante, porque ele volta ao grupo de consultoria Boston Consulting Group, mostrando que o que acontece com a economia da precificação, da determinação do preço. Podemos ver aqui $150, que é o preço, mas veja o que acontece ao custo conforme se duplica o volume. Veja a velocidade que diminui o custo. Isso é o que acontece com a alta tecnologia. Sempre que se duplica o volume acumulado, o custo diminui bastante, de forma cada vez mais acelerada. Ou seja, não demora muito para que esse custo caia dramaticamente. E as pessoas que entendem como funciona essa curva são os japoneses. Assim, quando eles determinam o preço, no início eles perdem dinheiro nas unidades iniciais, porque eles determinam o preço para chegar à parte inferior da curva muito rapidamente. Muitas empresas não fazem isso. As empresas americanas não entendem esta curva. E assim, se determinamos o preço para determinar em um mercado com um produto de alta tecnologia, muitas empresas americanas pensam apenas no custo inicial e vão dar um preço muito alto, e assim acabam não penetrando no mercado rapidamente. Já as empresas japonesas, que entendem o funcionamento dessa curva, vão determinar preços em $8, por exemplo, para chegar logo na parte inferior dessa curva. Já a inovação de processo, ela transformará radicalmente a estrutura de custos. O melhor exemplo desse tipo de inovação são os transistores de Moore, ou a chamada lei de Moore, porque os transistores em um chip duplicam a cada 18 meses, aumentando a potência dos microprocessadores e diminuindo o custo do chip. Claro, dizem que essa lei não continuará para sempre. Desde os anos 70 ela está funcionando, no entanto, e os engenheiros estão realmente trabalhando com isso. Aqui um exemplo de 1970 até 2005, eu creio, que mostra o tempo duplicado a cada 2 anos
praticamente numa duplicação, isso é incrível. O preço médio por transistor, ele está diminuindo a cada ano e meio. Aqui é um gráfico bastante interessante. As transições entre tipos de tecnologia eletromecânica nos anos 40, relés 1950, tubos de vácuo, em 2000, circuitos integrados de alta escala, e mostra cálculos por milhares de dólares. Observem a mudança. É incrível. Próximo. A revista Forbes realizou uma pesquisa, acho que foi em junho desse ano. A pergunta é: qual inovação teve maior impacto na sociedade nos últimos 100 anos? A internet, claro, em primeiro lugar foi a internet, depois televisão, telefone e os PCs. Agora pensem que todos eles são tecnologia das comunicações. Assim, o que vai impulsionar a transição da de inovação para inovação? Eu diria que é o ponto do preço. Com a mudança da economia, passamos de uma tecnologia para outra. Isso varia de setor ou de área industrial a área. Mas com base na minha experiência na indústria, eu acho que cerca de 200%, porque temos que lidar com o custo e o medo. Normalmente os engenheiros falam comigo: nós temos que pensar 5 ou 10%, mudar essa parte aqui, mas isso não é suficiente para que as pessoas realmente façam a transição. Tem que ser uma mudança significativa. Se estamos fazendo inovação, a questão que se deve perguntar é: em qual ponto haverá mudança de comportamento? Se vocês acreditarem como eu que a inovação trata de mudança de comportamento, ela tem a ver com mudança de comportamento. Em que ponto haverá mudança de comportamento? A partir de qual ponto as pessoas comprarão um Walkman? A partir de qual ponto faremos a mudança? Podemos responder essas perguntas se nos fizermos essas perguntas. A tecnologia de gerenciamento, alguns exemplos, é o Dell e a Amazon, com a gestão da cadeia de suprimentos. A Amazon é a maior vendedora de grupos e a Dell a maior empresa vendedora de computadores do mundo. Michael Dell teve como mentor o George Kosmetsky, que foi fundador do Instituto IC Square. George Kosmetsky, ele era um bilionário, ele era chefe da Escola de Administração da Universidade de Texas, e ele tinha também uma filosofia muito interessante. O Sr. Kosmetsky dizia que de 18 a 24 anos os jovens entendiam de tecnologia e queriam trabalhar até altas horas. E ele percebeu que eles tinham ótimas ideias, e assim também percebeu que eles eram o futuro e que as gerações mais velhas deveriam ser seus mentores, dando-lhes apoio, suporte. E ele trabalhava também até as 3 da manhã, e ele tinha uma metodologia muito interessante para fazer a triagem dos alunos mais sérios. Ele daria muito tempo para os alunos que viessem e falaria com ele
às 4 da manhã jogando pedras no seu escritório, e aí eles os deixaria entrar, trabalharia com eles no seu plano de negócios, e Michael Dell era um desses alunos. E assim, durante muito tempo, George Kosmetzky foi o principal acionista, o segundo maior acionista da Dell. E quando George Kosmetzky, a fundação George Kosmetzky vendeu uma parte das ações do Dell, eles conseguiram muito dinheiro. E uma das questões com relação a estimular a inovação é dar apoio às gerações mais jovens, e que as gerações mais velhas tenham uma chance ser mentores desses alunos brilhantes mais jovens, ajudá-los a criarem as suas empresas. Porque George Kosmetzky, ele foi mentor de diversos jovens em Austin, no Texas, ajudando-os a fundar uma série de empresas, como por exemplo a Dell. Sendo assim, o processo de inovação, sem dúvida, é muito simples. Você começa com inovação e as mudanças que mudam a tecnologia, e você as coloca no processo de negócios, isso se torna um círculo. Sendo assim, é muito simples, é uma direção só. Você olha a inovação como um processo. É muito simples, é um rumo só. É uma maneira que a gente deve pensar. É assim como eu penso dentro dessa inter-relação, o processo de inovação. É assim, é um círculo. De onde vem a inovação? Eu diria que é um assunto bem antigo. A tecnologia empurrando versus o que o mercado puxa do outro lado. Seria tecnologia versus mercado. Nós diríamos que 77% das inovações vem desse empurrão que é dado pelo mercado, e eu diria, do meu modo de pensar, que um novo assunto a ser discutido deve ser estudado pensando-se na ação global da inovação. Eu não diria que é uma matriz, eu não diria que é um padrão, mas um dos métodos, considerando o que aconteceu em 2004, quanto às patentes que foram dadas, permissão dentro dos Estados Unidos e na Europa, nós vemos que 90% desses padrões, dessas patentes que foram aprovadas, são devidas a indivíduos em 14 países, que foram os Estados Unidos, Japão, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Holanda, Suíça, Espanha, Suécia e o Reino Unido. 12% da população mundial, isso significa. Agora, isso é 12% da população do mundo. E nós temos 6 países em destaque: China, Indonésia, Brasil, que está com 188, nós temos um número alto de pacientes, digamos que 28% da população mundial enquadrada aqui, 48% da população mundial, desculpe. Quanto às pesquisas, é uma parte super interessante. É isso que acontece, eu acho super interessante. A China é o número 2, Rússia, número 4, em termos de pesquisas por tempo integral. O que isso significa? O que representa para o futuro essa colocação? Pesquisas em tempo integral, China e Rússia, número 2 e número 4 para o futuro. Aqui, vejam a posição do Brasil, está aqui na ponta. O próximo slide, por favor. Quanto ao que nós temos os relatórios, o que nós temos sobre a ciência e tecnologia, China, Rússia e Brasil estão agora com novos relatórios, publicando as suas pesquisas, novos trabalhos, novos papers. Sendo assim, todos esses papers representam novas tecnologias e novas ideias. Isso é o começo quanto à inovação. Está começando. Próximo slide, por favor. Agora, se olharmos esses países que estão gerando os padrões, estão gerando as patentes, estão gerando inovações,
existe uma patente por cada 3.600 indivíduos ou cidadãos. Essa é a norma. Para esses outros 60 países, digamos, aqueles que não estão tão desenvolvidos assim, se assumirmos que nós tivermos uma patente por cada 36 mil indivíduos, nós podemos ter, em geral, uma geração de 87.537 patentes incrementadas, que significa, sem dúvida, mais patentes, mais ideias, 36% de aumento, mais inovações. Isso é possível? Eu acho que sim, porque as pesquisas que estão sendo colocadas agora mostram isso. Um ano atrás, eu diria, sobre a China, quanto à parte de aerospace, nós tínhamos pessoas, milhões de pessoas na China. Quanto à aerospace, a área espacial na China, eles não sabiam o que fazer com esse assunto, eles não sabiam como classificar, não sabiam como comercializar nada com relação à área espacial. Mas eles começaram a pensar, como nós vamos fazer? E aí eu passei 3 dias dando a eles seminários sobre a comercialização da tecnologia, porque eles estavam tentando entender essa parte. Porque eles estão fazendo um trabalho de ponta e se preparando para aumentar e ampliar e estar entre os maiores. E eles são muito, muito inteligentes, muito espertos. E isso está refletido no fato que eles estão número 2 nessa lista, como eu falei. Agora, eu adoro essa apresentação quando eu mostro esse gráfico. Porque existe um economista que fez um estudo, George Enderlin, e através de um processo ele calculou que, dobrando o conhecimento humano, e ele pensou, digamos, dos últimos séculos, nos últimos anos, a partir de 1950, ele desenvolveu uma metodologia e ele extrapolou dos 60 a 2010, o subtotal do conhecimento humano aumentou, digamos, multiplicou 12 vezes, desculpa. E a partir daqui, o conhecimento todo dia vai dobrar. A partir de 2010, o conhecimento humano todo dia vai dobrar. Eu vou repetir isso. No ano 2012, o total do conhecimento humano dobrará cada dia. Ok? Mesmo se for um pouquinho, vocês estão pensando estranho, pode ser um pouquinho estranho, mas isso vai acontecer, segundo a perspectiva colocada nesse quadro. Agora, quanto a per capita, porque a população vai aumentar, vai aumentar 94 vezes. Isso é no nosso tempo de vida, o meu tempo de vida, a minha vida. E pense nisso. É um projeto de genoma humano, que a computação que está melhorando, é uma revolução na computação, os programas espaciais, a ciência, a biociência que está fazendo revolução também. Tudo isso é inovação. E tudo isso tem que ser considerado. Tudo que eu aprendi na universidade, já está obsoleto, o que eu aprendi no colégio está obsoleto. Mas isso deu oportunidade. Deu oportunidade para o que está acontecendo agora. Aqui está a parte muito interessante. Olha o produto doméstico per capita, olha como ele aumenta. Aí subindo 3,41 vezes. Aumentou 3,41 vezes. Está subindo, mas não tão rápido. Sendo assim, qual é a mensagem aqui? Nós não estamos traduzindo o nosso aumento
em conhecimento humano e científico, não tão rapidamente quanto necessário. Essa é a oportunidade para a tecnologia, para a comercialização da tecnologia. Isso é um gap, é uma lacuna. É uma tremenda oportunidade que nós temos aqui para cobrir essa lacuna. Esse é o desafio. Nós podemos pensar e entender esses processos para levar a ciência e a tecnologia e dar a ela a inovação e traduzir essa inovação em produtos e serviços para beneficiar a sociedade e acelerar o processo para nós chegarmos enquanto nosso processo, enquanto espécie, chegarmos ao desenvolvimento necessário e querido e desejado. Isso é explicável, em parte, porque nós estamos, muitas vezes, resistentes a mudanças. Thomas Kuhn, por exemplo, ele falou desse assunto. Nós gostamos das coisas serem como elas são, e às vezes. Nós gostamos de coisas novas, mas nós estamos confortáveis com o que nós já conhecemos, com as coisas velhas. Nós não queremos desistir, as coisas, resistir a mudanças, muitas vezes é uma coisa normal. Muitas vezes nós, para mudarmos alguma coisa, para mudar os paradigmas, nós levamos 20 a 35 anos. Por isso, nós temos que acelerar esse processo, nós temos que fazer uma revolução. Às vezes, os celulares, por exemplo, eram nada há 14 anos atrás, e agora já tem esse sucesso todo. E qualquer pessoa que foi na Ásia, todo mundo da Ásia tem um telefone celular no ouvido, é impressionante. Essa comunicação, a revolução da comunicação está indo demais. Você não veja a internet, há 10 anos atrás, a internet não existia, agora é parte do nosso dia a dia. Nos Estados Unidos, 70% das pessoas têm acesso ao PC. Aqui no Brasil, 5%, digamos. Mas é uma oportunidade aqui para o Brasil, para a nossa sociedade. O que acontece no Brasil como sociedade quando 15%, 25% tiver acesso, mudará a complexidade do país. Mudará a cara do país. Mais e mais pessoas ali. Assim, eu teria uma colocação sobre inovação. Não sobre a tecnologia em si, mas assim, a mudança de comportamento, a inovação, o sucesso tem tudo a ver com isso. E eu tenho também as minhas colocações sobre uma massiva colocação de inovação. É o que nós precisamos na parte do conhecimento humano, na parte de ciência, para que ela se torne comercializada, comece a ser comercializada. Eu acho que a inovação é algo surpreendente e é uma coisa que nós devemos ter em todas as organizações, são as pequenas, médias e grandes, em todas as companhias. Eu não acho que é só para pequenas ou médias ou grandes, eu acho que é para todas. Eu acho que mesmo companhias muito grandes têm que ser até mais inovadoras, mais inovativas, embora gostem ou não, porque elas têm, elas que estão na frente, elas empurram as outras, as menores e as médias, a ter mais inovações. E aí as médias e pequenas vão andar mais rápido. Porque as grandes, elas são forçadas. Espera-se que elas lidem com a inovação, porque elas não têm outra escolha. Eu acho que o mundo está mudando, vai ter um montante massivo de inovação. Eu estou vendo que isso está acelerando cada vez mais e mais rápido. Sendo assim, é o que eu penso e obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha provocado aqui uma discussão e algum debate e também que tenha gente que seja contra mim. É isso que eu quero ouvir. Obrigado pela apresentação muito objetiva e muito esclarecedora a respeito do tema inovação. Eu pediria
ao professor tomar assento. Sr. Joyce, here, please. Pode tomar assento, por favor. E passaria ao próximo palestrante. Convidaria a fazer parte da mesa aqui o senhor Antônio Carlos Larúbia, do SEBRAE São Paulo, que vai abordar, logicamente, aspectos relacionados ao tema inovação na pequena e média empresa, destacando a realidade das empresas no Brasil e, em particular, no estado de São Paulo. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Essa é uma posição um pouco diferente para mim, porque, na realidade, eu passo os meus dias tentando convencer as pequenas empresas da importância da inovação, de por que elas devem estar inovando. E, pela primeira vez, eu vou estar discutindo um pouquinho de como que isso se dá na pequena empresa e por que essa dificuldade da pequena empresa. Se a gente for pensar um pouquinho lá atrás, no século passado, é estranho a gente falar século passado, né? Semana passada. Mas no século passado, a economia brasileira ela viveu dois momentos diferentes. No primeiro momento, até a guerra, a gente era uma economia essencialmente agrícola. Com a Segunda Guerra Mundial, a gente começou um processo de industrialização buscando mudar um pouco esse patamar, né? Então, a gente tinha algumas situações. A economia essencialmente agrícola. E a partir da guerra, 1950, começa-se um esforço de industrialização. E esse esforço de industrialização privilegiava o mercado interno, essencialmente privilegiava o mercado interno, diferente de que aconteceu em outros países, Coreia, os tigres asiáticos. Até 1990, o que a gente tinha era um modelo de substituição de importações. Qualquer coisa para entrar no Brasil, ele tinha que ter aprovação de que não existia um fabricante nacional para essa situação, para esse produto. Isso causava um mercado que era extremamente fechado, uma concorrência restrita, quer dizer, ninguém podia fazer nada, trazer nada de fora e a concorrência se dava somente no mercado interno. Os processos normalmente eram ineficientes e a gente tinha pouca tecnologia agregada aos produtos. Em 1990, aconteceu a famosa Era Collor, né? Que além de tomar a poupança, ele abriu o mercado, né? Com uma forte redução de tarifas alfandegárias, o mercado aberto à importação, importações liberadas e uma concorrência extremamente feroz. Num determinado momento, o nosso presidente fez essa declaração, né, que os nossos carros são verdadeiras carroças. E, com isso, ele justificou a abertura ilimitada de importações. Só que aí aconteceram algumas coisas. Eu peguei esse texto na internet e ele explica bem essa situação, né? Quer dizer, num determinado momento, o comentarista diz o seguinte. Posso tirar isso aqui? Ele está lembrando que esse corte nas tarifas pegou todo mundo de calças curtas, né? Na realidade, ninguém estava preparado para isso. Em função disso, muitas empresas quebraram. Efetivamente quebraram. Primeiro, porque elas não, como elas estavam no mercado fechado, não tinham condições de investir em novas tecnologias para se posicionar, e outras porque estavam acostumadas a ter o ganho financeiro da inflação alta, ou da ausência de concorrência. Efetivamente, elas não se prepararam para a abertura de mercado. Aí a gente pode estar entendendo o que aconteceu quando foi aberto o mercado. A gente passou por algumas fases de concorrência, né? Na primeira fase, a concorrência se deu por preço.
E ela é limitada pela escala. Você não consegue ter preço se você não tem uma escala eficiente de produção. Passado esse momento, o Brasil entrou no momento de qualidade. Houve o boom da ISO 9000. Todo mundo buscando a certificação ISO 9000, como se a ISO 9000 fosse dar um diferencial que permitisse as empresas sobreviverem no mercado. Acontece que o consumidor deixou de achar que a qualidade era um diferencial de mercado e começou a considerar que a qualidade é uma obrigação do fornecedor. Então, ou você tem qualidade para estar no mercado, ou então você não está no mercado. Eu não vou comprar de você, vou comprar de outro. Com essa situação, a única possibilidade de diferenciação é a inovação. Sem a inovação, não há possibilidade de haver um diferencial de mercado que permitam às empresas sobreviverem. E é isso que a gente tenta dizer para as pequenas empresas o tempo todo. Essa é uma afirmação de um pesquisador norte-americano, Cooper, falando sobre essa questão da inovação. Se as empresas não se preparam para a inovação, se elas não estiverem dispostas a inovar, certamente alguém vai inovar e vai passar por cima deles. Então, a questão da inovação é uma questão de sobrevivência por causa disso, porque ou a gente se prepara e inova e está na frente, ou alguém vem e atropela a gente, passa por cima da gente. Quais são as vantagens que a pequena empresa tem nesse processo de inovação? Hoje em dia, a gente já tem tecnologia que nos permite reduzir os lotes ótimos. Aquela questão da escala, a gente pode ter uma flexibilidade. A gente pode estar produzindo menos com uma quantidade adequada, quer dizer, com custo adequado. Isso permite às empresas acessarem pequenos nichos. A pequena empresa, normalmente, porque ela é menor, ela tem menos escalas decisórias, ela tem muito mais flexibilidade. Ela é capaz de se adaptar muito mais rapidamente. As empresas da internet, todas elas começaram muito pequenas, porque elas tinham a agilidade necessária para poder se adaptar à nova situação de mercado. Por elas serem pequenas, elas são capazes de pegar em nichos, pequenos mercados, onde elas podem ganhar dinheiro, onde elas não enfrentam a concorrência direta das grandes empresas. E a grande sabedoria é poder achar esses nichos e se encaixar neles, e poder sobreviver nesses nichos. A desregulamentação acaba por ajudar a pequena empresa. Porque toda vez que você tem um mercado extremamente controlado, regulado, fica mais difícil para uma pequena empresa se posicionar nele. E há uma tendência grande na situação atual para essa desregulamentação. E é uma coisa que estava prevista por Schumpeter lá atrás, né, que os processos vão se mudando, vão mudando, e talvez a gente esteja vivendo um momento agora de reposicionamento, a chamada destruição criativa que Schumpeter já falou lá atrás. Bom, eu queria estar falando um pouquinho da questão das pequenas empresas no Brasil, que é o nosso métier, onde a gente trabalha o dia a dia, né? No Brasil, a gente fala alguma coisa em torno de 4.700.000 empresas. Tá? No estado de São Paulo, são 1.300.000. Quantas dessas empresas são pequenas, ou micro e pequenas? 99% das empresas brasileiras são empresas que faturam até R$ 2.136.000 por ano. Tá? Ou por uma outra referência que tem até 99 funcionários. Tá? Essas empresas são responsáveis por 98% do faturamento e geram 20% da riqueza. E são responsáveis por apenas 2% do volume total exportado no Brasil.
E aí vem o grande impacto que a gente tem. Essas empresas, normalmente, elas morrem muito rapidamente. Elas nascem e elas morrem muito rapidamente. E isso é um grande impacto para a nossa sociedade. Essa é uma pesquisa que a gente faz lá no Sebrae para avaliar a mortalidade das empresas no estado de São Paulo. E a gente percebe que no primeiro ano, de cada 100 empresas que abrem, 29 fecham antes de completar um ano de idade. Se a gente for levar isso ao longo de 5 anos, mais da metade das empresas que abriram em 2001 não vão completar o ano de 2006. E existem diversos motivos para que isso aconteça, tá? As empresas, elas têm problemas no seu caráter, na sua característica de empreendedor, né? Quer dizer, tem problemas de falta de conhecimento, falta de habilidade, falta de planejamento, falta de gestão empresarial, problemas nas políticas de apoio, problemas na conjuntura econômica, problemas pessoais. E quando você vai perguntar para o empresário o porquê que a empresa dele fechou, né, o tema inovação passa ao largo. Ele não é capaz de perceber que se ele, com inovação, uma parte desses problemas ele poderia ter superado. Eu vou falar um pouquinho agora de como nós no Sebrae tentamos diminuir esse impacto e melhorar esse impacto. Como eu disse, no estado de São Paulo, a gente tem 1.300.000 micro e pequenas empresas formais, tá? Só que o grande problema é que, além dessas 1.300.000 pequenas empresas, existem 2.600.000 empresários informais, tá? Que são negócios, tá? Que não possuem nem o CNPJ, nem registro na prefeitura. E esses 2.600.000 empresas informais, esses negócios informais, a cada ano tem pelo menos 130.000 empresas novas entrando. E 600.000 candidatos que geram essas novas empresas. Então, existe um fluxo de empresas entrando e saindo que consome uma boa parte da poupança dessas pessoas. E a gente tem que trabalhar para minimizar isso daí. Como que a gente faz esse trabalho? Olhando do foco da inovação, tá? A unidade de inovação e acesso à tecnologia, onde eu trabalho, que passa o tempo tentando convencer as empresas, os empresários da importância de inovação, ela tem essa missão. A gente procurou traduzir essa missão, que é introduzir o conceito de tecnologia e de inovação no pensamento dessas empresas, desses empresários, para que eles possam considerar, ao menos, a questão da inovação no planejamento de seus negócios. Como que a gente atua? A gente atua, primeiro, buscando sensibilizar o universo dos pequenos negócios, tá? Desmistificando esse conceito, né? Para a pequena empresa, para o empresário da pequena empresa, tecnologia e inovação não é uma coisa que faça parte do seu dia a dia. Ele imagina que tecnologia está ligada ao grande computador, ao robô, e não é verdade. Muitas vezes uma simples alteração no processo, você tem resultados brutais. A gente procura priorizar as ações coletivas, principalmente em APLs ou clusters, né? Porque é muito mais fácil quando a gente trabalha numa pequena empresa e a gente aumenta a produtividade dessa empresa em 500%, a gente resolveu o problema de uma empresa, não fez nem coceguinha na situação da sociedade. Quando a gente trabalha num grupo de empresas e a gente aumenta a produtividade desse grupo em 1%,
você traz um grande impacto para a sociedade. Então a gente procura sempre trabalhar, sempre que possível, em ações coletivas. A gente precisa respeitar a especificidade e diversidade dos negócios. Não adianta eu querer chegar para um empresário de confecção e falar para ele, não, você tem que, de uma hora para outra, você tem que introduzir um CAD/CAM na sua fábrica para você melhorar a sua produtividade. Não, você tem que ir aos poucos. Você tem que convencê-lo, mostrar que, de alguma forma, ele pode melhorar a produtividade com coisas simples, com baixo investimento, para que ele possa estar evoluindo, galgando passos. E, por último, a gente tem que sensibilizar uma rede de parceiros tecnológicos, porque o SEBRAE não detém em si todo o conhecimento necessário para esse trabalho. A gente precisa da universidade, a gente precisa do centro de pesquisa, a gente precisa da escola técnica, que trabalhe conosco para nos ajudar a levar esse conhecimento para dentro da pequena empresa. Como que a gente atua? A gente atua através de alguns processos. A gente tem um processo de incubadoras de empresas, onde a gente cria condições para que negócios com elevado risco tecnológico possam estar protegidos para se desenvolver. A gente tem um processo também de consultoria tecnológica. Isso está mais lerdo do que eu imaginava, tá? Um processo de consultoria tecnológica onde justamente a gente coloca o conhecimento que está disponível nas universidades, no Instituto de Pesquisa, e leva esse conhecimento para dentro do pequeno negócio. Nós temos um processo de capacitação tecnológica, onde a gente desenvolve produtos para levar esse conhecimento de uma forma otimizada para esses pequenos negócios. Eu vou estar descrevendo um pouquinho mais cada um deles. A gente tem um processo de desenvolvimento de metodologias, onde a gente desenvolve novas metodologias que vão alimentar a capacitação tecnológica. A gente desenvolve cursos, seminários, para poder levar essa questão para a pequena empresa. E temos um processo de gestão de conhecimento. Cada um desses processos é alimentado por temas. E cada um dos temas gera produtos na sua intersecção. Então, na consultoria, em alimentos, a gente tem o programa Alimentos Seguros. Em meio ambiente, temos um programa de gestão ambiental. E assim sucessivamente. A gente tem diversos temas onde a gente vai desenvolver ações para poder estar trabalhando com dentro desses processos de conhecimento. Como eu falei, a gente trabalha com incubadoras de empresa. Incubadoras de empresa é um ambiente, um local onde as pequenas empresas, pequenos negócios, ideias podem estar se desenvolvendo. A gente tem no estado de São Paulo, são dados somente do estado de São Paulo, 75 incubadoras, sendo que a gente tem 17 delas de base tecnológica. Nessas incubadoras a gente tem mais de 700 empresas instaladas e mais de 2.000 empregos gerados e um faturamento de 105 milhões de reais, tá? Esse faturamento se traduz em impostos que são pagos para a comunidade e que revertem o recurso que a gente investe nessas incubadoras. Como que a gente atua nesse processo? A gente sempre atua em um tripé. A gente tem as unidades internas do SEBRAE para organizar esse trabalho, parceiros públicos, tá, que vão ajudar a montar, e uma rede de escritórios regionais que nos ajudam a municiar e a mobilizar todo esse esforço das incubadoras. A gente está presente em 60 municípios no estado de São Paulo com esse programa de incubadoras. Tá? A questão da capacitação tecnológica. A gente desenvolve cursos que são disponibilizados
para os pequenos empresários, ao longo de toda a nossa rede de escritórios regionais. A gente tem 30 escritórios regionais, mais 60 postos de atendimento. Então, esses cursos são formatados e disponibilizados. Está aqui o pessoal, os nossos parceiros da Ampei aqui, que nos ajudaram a desenvolver o Alavancagem Fase 1, que é uma coisa muito simples. As pequenas empresas, por exemplo, elas tinham dificuldade em questões básicas de gestão. Estrutura de produto, arranjo físico, né? As empresas tinham dificuldade de entender isso daí. E a gente montou um programa para que, em um mês de trabalho, com 24 horas em sala de aula e 8 horas em consultoria na fábrica, a gente consegue modificar a situação dessas empresas. Isso daí, a gente tem resultados, a gente vai falar de alguns resultados lá na frente. Não vou contar agora, vou deixar para vocês pensarem lá na frente, dos resultados que a gente obtém com esses produtos. A gente tem o curso de segurança alimentar. Boa parte das pequenas empresas que atuam no estado de São Paulo atuam na área de alimentos. E essa questão de segurança alimentar é fundamental para elas. Então a gente teve que levar essas informações para as empresas através de curso. São 20 horas em sala, são 15 horas em sala de aula e quase 25 horas em consultoria na empresa. A gente está na parte de desenvolvimento de metodologia. A gente desenvolve produtos para poder levar essa informação para a pequena empresa. A gente desenvolveu a alavancagem fase 1. Estamos desenvolvendo outras ferramentas mais avançadas, quer dizer, aquela etapa de formação de estrutura de produto, fluxo de fabricação, layout, já passamos, agora estamos desenvolvendo outras ferramentas para melhorar o nível dessas empresas. Estamos trabalhando na questão de gestão ambiental, desenvolvendo ferramentas de gestão ambiental para pequenas empresas. E trabalhamos também, estamos desenvolvendo também uma ferramenta de gestão de design estratégico, que busca, principalmente, posicionar a empresa com relação ao seu design, que é uma das formas de inovação que a gente tem. Então, você identificar qual é a capacidade que aquela empresa tem de produzir, qual é a possibilidade que aquela empresa tem com o maquinário que ela tem, que mercados que ela pode atingir para que ela possa dar um salto mais rapidamente. E temos a consultoria tecnológica. A gente tinha diversos instrumentos de consultoria tecnológica espalhados por diversos programas do SEBRAE, e a gente concentrou todos eles e agrupou num único instrumento com 7 modalidades de apoio. E com essas 7 modalidades de apoio, a gente pode atender todas as necessidades de consultoria tecnológica da pequena empresa. Desde o diagnóstico, que a gente faz normalmente com grupos, então quando a gente chega num grupo de trabalho, um agrupamento empresarial de fabricantes de calçado em Santa Cruz do Rio Pardo, a gente vai levantar qual é a efetiva situação produtiva, tecnológica, gerencial dessas empresas, para que a gente poder ter ações adequadas a esse trabalho, passando por oficinas onde a gente faz consultoria coletiva, até desenvolver novos produtos no processo de inovação tecnológica. Tá? Isso a gente tem uma rede de parceiros, a gente está com mais de 20 parceiros já atuando nessa ação. E a questão de gestão de conhecimento, a gente tem procurado sempre desenvolver essas informações e disponibilizar essas informações para o nosso público, para que ele tenha acesso a essas ações. Como eu disse, a gente tem uma rede de parceiros, tem mais de 20, a gente colocou alguns parceiros aí, tá? que tem trabalhado com a gente. As universidades públicas são fundamentais nesse processo, não só pelo conhecimento que elas têm acumulado, mas também pela sua capilaridade, né? A USP está aqui na cidade de São Paulo, e nos campos onde ela atua, São Paulo, Piracicaba. Em Piracicaba a gente tem até uma incubadora em parceria com a USP, Ribeirão Preto também. A Unesp, através todos os seus campos, quer dizer, a Unesp tem mais de quase 30 campos espalhados pelo estado, e a Unicamp também. Além do IPT, do Senai, do Senac e de outros parceiros que nos ajudam nesse processo de consultoria tecnológica.
Eu queria estar citando alguns cases de sucesso em que a inovação entra nas pequenas empresas. A Sacia, é uma pequena empresa que faz comida congelada. E a hora que ela colocava o produto dela no supermercado, ela colocava o produto numa bandejinha de papel alumínio, né, com aquela tampinha branca, né? E a hora que você vai competir, você vai ver a bandeja no supermercado com todas aquelas marcas, todas aquelas caixas, todas bonito, colorido pra caramba, eles enfrentavam uma dificuldade. A inovação aqui, o que foi? Foi desenvolver uma caixa adequada à necessidade deles que tivesse um custo baixo. E aí eles conseguiram desenvolver essa nova caixa e estão disputando o mercado. É lógico que entre a Sacia e a Perdigão ou a Sadia, eles enfrentam dificuldade ainda, mas eles conseguem se posicionar num determinado mercado e entrar nesse mercado. Esse caso é o case de um cluster, ou de um APL lá em Cerquilho Tietê, e que eles produziam, eles começaram fazendo roupa para adulto. Então toda a comunicação deles era voltada para roupa de adulto, né? Então era uma coisa meio formal, meio chata, né? Podemos dizer assim. E o grande problema é que a criança, a hora que eles mudaram o segmento por uma possibilidade, eles passaram a ter comercializar roupa infantil. A criança, no final das contas, é que toma a decisão da compra, né? A gente fala que não, que é o pai que decide. Não é a criança. Eu quero esse e é ponto final. E a marca foi fundamental para eles. Então, a gente fez um trabalho com estudantes da Faculdade Oswaldo Cruz para desenvolver marca para esse grupo de empresas. A inovação aqui foi justamente no processo de desenvolver esse trabalho com alunos de uma faculdade de design, numa escola de design. Essa empresa está numa incubadora, está na incubadora de Santos. Eles desenvolvem máquinas para recalchutagem de pneus. Tá? E eles resolveram todo o processo de automação da linha de produção deles através de uma consultoria tecnológica rápida. Em 5 horas, o Senai apoiou eles na montagem, na identificação do processo tecnológico deles, que permitiu a eles estar numa situação de ponta. Essa máquina, eles fazem a recuperação do pneu, a recalchutagem do pneu em lotes de 10 pneus, não fazem mais cozidos 1 a 1, porque normalmente o pneu você trabalha 1 a 1. E eles trabalham em lotes de 10 pneus. Isso daí reduz custo e agiliza o processo deles. Aqui também é uma empresa que foi apoiada com uma parceria do IPT, que permitiu que essa empresa que faz infusores para tratamento médico conseguisse atingir um mercado na comunidade europeia e nos países da Ásia e da América Latina. Isso permitiu eles se posicionarem através de inovação, design principalmente. Esse caso é um caso interessante. Algum tempo atrás aconteceu uma grande crise aqui na cidade de São Paulo, que algumas pessoas foram diagnosticadas com um parasita originário do salmão, né? Então, os restaurantes de comida japonesa enfrentaram grande dificuldade nesse momento, porque ninguém mais queria comer o sashimi, o sushi, porque o salmão, o peixe cru é que poderia ser o agente de contaminação por esse parasita. Então, os restaurantes japoneses de São Paulo desenvolveram um programa de qualificação e certificação. E para isso foi fundamental a implantação desse programa de boas práticas para garantir, para poder demonstrar para a sociedade que esses restaurantes eram restaurantes diferenciados, que eram restaurantes que cumpriam as regras e que por isso estavam numa situação diferenciada e que mereciam a confiança dos consumidores.
Isso deu resultado e a maior parte dos restaurantes que participaram sobreviveram a essa crise. E esse caso é um caso que eu acho muito legal. Ele participou de um curso, né, o Alavancagem Tecnológica, um curso de 1 mês. Tá? Eles produziam essas lâmpadas que são usadas para tratamento de beleza, que eles esteticista olha no rosto das pessoas para ver se tem mancha, tal, não sei o quê. E ele levava 1h30 ele tinha 3 funcionários que levavam 1h30 para montar uma peça dessa daí inteira. Quando ele participou do nosso trabalho, com 24 horas em sala de aula, ele pôde descobrir quais são as partes que compõem esse produto, qual é o processo de fabricação que deve ser seguido para se montar esse produto, qual é o fluxo de fabricação, qual é a estrutura desse produto, e qual é o melhor arranjo físico para esse produto. Aí ele separou os empregados que trabalhavam isolados, que pegavam um conjunto de peças e produziam até o final uma luminária, ele montou uma pequena linha. Pô, Ford já fez isso lá atrás, mas ele não sabia disso. E com esse processo, ele passou de levar 1h30 cada funcionário, ele tinha 3, ele produzia 2 peças por hora, ele passou a produzir 7 peças por hora. Qual é o impacto que isso tem no custo dele? Qual é o impacto que isso causa no posicionamento dele no mercado? Tá? Então são coisas simples, quer dizer, a inovação que ele fez aqui foi mudar o arranjo do trabalho dele. Ele não teve que investir praticamente nada. E ele conseguiu um grande resultado. Tá? Eu estou acabando, eu só queria colocar aqui uma mensagem. Esse é um vídeo que eu peguei na internet, tá? No YouTube, essas coisas assim, né? O professor estava falando da importância da internet, a comunicação da internet, e eu peguei esse vídeo na internet. E eu gostaria de passar ele aqui para vocês, porque ele traz uma mensagem engraçadinho, é um vídeo legalzinho, divertido, e é bem rapidinho, mas ele traz uma mensagem que eu gostaria de estar comentando um pouquinho com vocês no final. É um minutinho só, tá, gente? Vamos ver se vai, peraí. Agora fez. Não, volta. A gente testou ele funcionou. Quem estava na sala deve ter tomado um susto. Bom, é um videozinho, ele é bem interessante, não vai dar para a gente ver, mas ele fala a mensagem que eu queria colocar é o seguinte, que não dá para a gente, essa questão da inovação para a pequena empresa, ela é fundamental e ela acontece agora. Não dá para a gente parar e falar assim, vamos parar, sentar e discutir essa questão da inovação. Não, a gente tem que fazer a questão da inovação, fazer ela acontecer enquanto a coisa está rolando. Não dá para a gente esperar a coisa tá ótimo, tá tudo certo, vamos parar, vamos discutir, a hora que a gente tiver tudo certo, a gente vai fazer a inovação na pequena empresa. Não. A pequena empresa está rolando, está andando e a gente tem que fazer a inovação acontecer na pequena empresa, senão isso não vai dar, não vai funcionar. Espera só um pouquinho, eu vou...
Ele está aqui, ó. É esse aqui, ó. É rapidinho. E o som? Dá para liberar o som aqui do micro? Volta no começo lá, por favor. Dá para soltar o som aqui do micro, seu Oswaldo? Não, eu não me lembro o nome dele. Dá para soltar o som aqui? Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a plane, wanting to be up this high. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards, owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. I do a lot of things up here. When I look over there and I see that little kid, the look in his eyes, that's all the thanks I need. EDS, managing the complexities of the digital economy. Esse filme foi produzido pela EDS, é uma trilogia, tem esse daí, tem um que aparece os caras tocando, os cowboys levando uma manada de gatos, né? E o terceiro eu não me lembro o que é. Mas eu quis passar isso para tentar reforçar essa ideia. Não dá para a gente esperar ficar tudo pronto. A gente tem que fazer a coisa acontecer enquanto as empresas estão se formando, e a gente não dá para esperar a empresa, olha, não, a empresa vai se formar e a gente vai ter que correr atrás dela e vai ter que introduzir, botar na cabeça do empresário que ele precisa se preocupar com inovação. Não dá para a gente esperar a coisa acontecer primeiro para a coisa andar no ritmo correto. Um grande amigo meu sempre me fala que o ótimo é inimigo do bom, né? Então a gente tem que se contentar com o bom e tentar trabalhar em cima disso. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado a todos. Obrigado ao Antônio Carlos Larubia, do Sebrae. Por favor. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que há muitas questões no ar, né? Há muitas pessoas querendo encaminhar perguntas aqui aos debatedores, mas a minha proposta é que a gente faça um coffee break, faça uma paradinha estratégica agora, e logo depois a gente incorpore aqui no debate o professor Sérgio Perucci e a professora Cláudia Razeira, junto com o professor Renato Vicasso Garcia, que está aqui, está lá, chegou, para